Sejam bem-vindos todos os estudantes do curso de Medicina e toda a Universidade Selma. Caros professores e profissionais de saúde, apresentaremos agora os estudos desenvolvidos no 4º período de Medicina durante a formação no eixo IESCG. O eixo Integração Ensino-Serviço Comunidade de Gestão, em articulação com a Unidade de Iniciação Científica, vem trabalhando competências e habilidades em pesquisa, com temas relacionados ao aprendizado em saúde junto à comunidade. Nesse sentido, foram desenvolvidos estudos de revisão de literatura, revisão sistemática, relatos de experiência e estudos quantitativos com dados secundários, sob a orientação do grupo de professoras do eixo. Com vocês, nossos estudantes pesquisadores. Olá, eu me chamo Anderson dos Santos Freire, faço parte de um estudo sobre prevalência de hipertensão arterial sistêmica em idosos na atenção primária à saúde, da disciplina PIBS, do curso de Medicina da Universidade de Selma. E nós também tivemos o apoio primordial da professora Aurelice Cristina. A hipertensão arterial sistêmica possui uma enorme prevalência na população e acomete de maneira fiel a todas as faixas etárias, em especial a terceira idade. O RAS, como é comumente chamado, por se constituir um dos problemas de saúde de maior prevalência na atualidade, é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, alcançando a todos e ultrapassando barreiras geográficas. Nesse estudo nós tivemos um objetivo geral, que é descrever os aspectos clínicos, epidemiológicos e fatores de riscos relacionados ao desenvolvimento da RAS em idosos na atenção primária à saúde, além de identificar a prevenção e o tratamento necessário em casos de hipertensão arterial sistêmica. Com isso, nós tivemos alguns resultados. Dentre eles, verificou-se que os homens apresentaram risco 33% menor de serem diagnosticados com RAS, quando comparado às mulheres. Com relação ao grupo etário, percebe-se que idosos de 70 a 79 anos apresentaram risco 80% maior de diagnóstico de RAS, que idosos mais novos. E também foi válido uma discussão, que os resultados obtidos mostraram as importantes desigualdades observadas nos pacientes com hipertensão arterial sistêmica. Muitos são os fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica na terceira idade. A prevalência de RAS é semelhante entre homens e mulheres. No entanto, o risco é maior para homens de até 60 anos e mulheres após essa idade. E chegamos a uma conclusão de maneira bem genérica, porque o banner ele é autoexplicativo. Chegamos a uma conclusão que os resultados desse trabalho contribuem para o debate sobre os fatores associados à RAS. O rápido processo de envelhecimento alerta para a necessidade de programas públicos, de políticas públicas voltados para o controle da RAS, especialmente entre indivíduos com 60 anos ou mais, cuja chance de desenvolver RAS, nesse estudo, mostraram-se crescente com a idade. Composto por Andressa Bersosa Soares Souza, Ana Karina Coelho Aires, Carmen Augusto Leite Rocha e Gabriel Eson Ferraz. Somos alunos do curso de Medicina da Universidade de Selma. Nosso professor orientador foi Daiana Dourado de Oliveira Costa e o tema do nosso trabalho foi impactos das complicações da diabetes mellitus tipo 2 em mulheres acima de 65 anos. Introdução. A prevalência da diabetes mellitus tipo 2 dá-se em mulheres. Isso deve-se a fatores genéticos, estilo de vida e impactos emocionais. Também a fatores socioeconômicos relacionados principalmente à baixa e média renda. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, foi observado que 6,2% da população total apresentam um DM, alcançando mais de 9% a partir de 65 anos, e ainda a prevalência elevada em mulheres, 7%, do que em homens, 5,4%. O objetivo desse trabalho foi abordar um rol das complicações de diabetes mellitus tipo 2 em mulheres acima de 65 anos e os impactos referentes a estes nas áreas social, mental, física junto à atenção primária. Metodologia. O presente trabalho foi dado após uma revisão bibliográfica de materiais que envolviam um tema e o levantamento de dados foi feito em bases como Cielo, Relax, além de tratados e sites de sociedades médicas. Revisão de literatura. Mulheres, por sofrerem ação de hormônios ao longo da idade fértil, ao adquirirem essa patologia, estão mais propensas a doenças associadas. A enfermidade é causada pela redução da sensibilidade dos tecidos alvos ao efeito da insulina, na qual é frequentemente descrita como
resistência à insulina. Resultados. Dos 150 idosos diabéticos entrevistados, 73,3% eram do sexo feminino. 54,7% estavam na faixa de 60 a 69 anos. 78,7% referiam fazer uso regular dos medicamentos. 38,7% praticavam atividade física regular. 60% seguiam recomendações nutricionais. Adesão parcial predominante de 66,7%. 27,3% eram adeptos integrais e 6% não adeptos, segundo Costa, 2015. Discussão. O diagnóstico tardio ele vai favorecer o surgimento de doenças associadas, como a retinopatia diabética, que ela vai ocorrer pelo aumento da duração da doença e quando ela não é tratada ou controlada. Dessa forma, aproximadamente 60% dos doentes por DM2 vão ter algum grau de retinopatia diabética. Além dessa complicação, nós temos a neuropatia diabética, que ela vai comprometer a resposta neuromuscular, retardando as respostas motoras e sensoriais, comprometendo a marcha. E ela vai se tornar intensificada pelo processo de envelhecimento e vai gerar impactos na vida da mulher idosa. O desconhecimento do processo de adoecimento pelos familiares, pelo próprio paciente, juntando a isso a não capacitação adequada dos profissionais de saúde, eles vão ser uma barreira à adesão ao tratamento. Dessa forma, torna-se necessária a incorporação de novas abordagens no serviço de saúde, visando uma melhor promoção à saúde e incentivo à adoção de novos hábitos pelos pacientes. Conclusão. O controle da diabetes mellitus depende de um conjunto de condutas de autocuidado do paciente, muitas vezes mudanças radicais na vida e no comportamento e nas rotinas diárias. Dessa forma, é importante ressaltar a importância da equipe multidisciplinar ao acolhimento da mulher idosa, dando as devidas orientações e tendo um olhar amplo e individual às condições de cada paciente, visando maior cuidado e tratamento para evitar maiores complicações. Olá, somos da M32, o meu nome é Bianca e o meu grupo é composto por mim, Grace, Newton e Gabriel. E o tema do nosso trabalho é Depressão em idosos durante a pandemia da Covid-19. A pandemia causada pela Covid-19 foi anunciada em março de 2020 e afetou a saúde, a educação pessoal, social, econômica e emocional das pessoas. Tendo em vista que o isolamento social é a forma mais importante de prevenção, e estar em casa sem poder interagir com outras pessoas provocou o agravamento dos casos de depressão. Esse trabalho se faz importante devido ao fato de que o impacto da pandemia na saúde mental pode ser exteriorizado de maneiras diversas. Neste contexto, surge uma questão muito importante. É possível afirmar que o isolamento social causado pela Covid-19 pode ser um fato prejudicial aos idosos? Tem-se como objetivo geral compreender a depressão como uma das doenças crônicas que sofreram influência do isolamento social gerado pela Covid-19. A nossa pesquisa caracteriza-se por ser de natureza básica, objetivo descritivo e abordagem qualitativa, utilizando inicialmente por fontes bibliográficas. Finalmente, constatou-se que a Covid-19 causou grandes prejuízos aos diversos aspectos da sociedade, e entre eles o principal foi a área da saúde, o qual viu-se afetada em todos os aspectos. Assim, com foco nas doenças crônicas, em especial a depressão, é possível afirmar que o isolamento social tornou-se um fato prejudicial capaz de agravá-la ou gerá-la. Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Magno Matheus e a gente vai falar um pouco sobre o impacto da Covid-19 no paciente em tratamento da hanseníase. Bom, primeiramente, vale a gente relembrar que durante todo o nosso período histórico, diversas doenças foram consideradas pandemias, como é o exemplo da peste bubônica, da gripe espanhola, da gripe suína, do vírus H1N1, entre outros. Porém, em dezembro de 2019, nós fomos surpreendidos pela Covid-19, ou SARS, também conhecida assim, que vai causar a síndrome respiratória aguda grave. E esse vírus se caracterizou pelo alto contágio, pela mortalidade, principalmente porque afetava pacientes idosos e que possuem comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes, problemas renais, entre outros. E do outro lado, a gente tem uma doença que é negligenciada até hoje, uma doença tropical, que é a hanseníase, causada pelo Mycobacterium leprae, que vai
acabar sendo responsável pelo aparecimento de lesões cutâneas, de lesões no nervo, de lesões oftalmológicas, entre outras características, certo? E para a gente fazer esse estudo, nós separamos 39 artigos que tivemos como base do PubMed, onde 7 deles a gente escolheu e abordou o tratamento, os sintomas, as reações e principalmente os impactos sociais causados. Primeiramente, é importante a gente saber que os pacientes com hanseníase, eles vão ter a chamada reação hansênica. O que é isso? Nada mais é do que as reações causadas pela doença, como lesões oftalmológicas, lesões no nervo, lesões cutâneas, lesões de pele, e tudo isso vai provocar a liberação de uma cascata de citocinas pró-inflamatórias, que é o caso da interleucina 2, a interleucina 7 e o TNF, fator de necrose tumoral. E do outro lado, nós temos a Covid-19, que também vai promover essa liberação de citocinas pró-inflamatórias, ou seja, inflamando ainda mais o corpo em seu todo, causando uma deficiência no sistema imunológico e uma descompensação geral do corpo, apresentando assim uma piora desse quadro. E uma consequência que agravou ainda mais a deficiência desse tratamento da hanseníase foi a questão da Covid-19, pois com as medidas sanitárias estabelecidas pelo Ministério da Saúde, os pacientes, primeiro, já não tinham a medicação adequada, e segundo, com essas medidas sanitárias, eles tiveram que se isolar, obedecer ao isolamento social, assim interrompendo o tratamento e abrindo lacunas para que esses pacientes tivessem uma piora do quadro. Boa noite, eu sou Matheus Serra, estou representando o grupo. Nosso objetivo seria uma revisão de literatura com a finalidade de rever a incidência de hanseníase no Maranhão, que nós concluímos que infelizmente continua alta, mesmo com os nossos esforços do governo do estado, com 2 fatores chaves ligados a essa incidência. Primeira, sendo a falta de adesão popular, o primeiro fator chave desse primeiro fator sendo o não conhecimento da população ao tratamento em si, sendo por simplesmente não tendo acesso à educação, ou não optando, ou até mesmo abandonando o tratamento, sendo por não tendo apoio familiar ou apoio dos profissionais, ou até simplesmente por isso também até mesmo as pessoas sequer tendo esse segundo fator é ligado tanto ao primeiro quanto ao segundo, que é por estigmatização, tanto daqueles próximos quanto pela própria equipe médica. E o terceiro fator, que é ligado a ambos, tanto por parte da população quanto pelo governo estadual, que é um mapeamento e uma vigilância epidemiológica insuficiente, especialmente nas regiões endêmicas e aquelas que não foram mapeadas de forma adequada. Tanto nas regiões metropolitanas, especialmente nas regiões mais afetadas, que são as cidades grandes de Imperatriz, Caxias, Balsas e São Luís, quanto nas regiões que nós até agora não temos muitas ideias, como relatados nos boletins de saúde pública, relatados todos os anos pela Secretaria de Saúde Estadual, que temos números insatisfatórios todos os anos. Por mais que a hanseníase seja uma doença que foi erradicada e que seja de antecedentes bíblicos e erradicada em vários países do mundo, países de similaridade com o Brasil, esses nossos estudos vão traçar paralelos com outros estados, com tais países, com o objetivo de traçar futuro em relação à possível exterminação da hanseníase no nosso estado e ver a prospecção do tratamento e como está sendo feito o atual tratamento da hanseníase no nosso estado
nesse momento. Então, esse aqui é o banner do grupo E do PIBS, formado por mim, Lucas Vale, e meus colegas Massa Sunayá, Tiane Machado e Vitória Alves, e a nossa orientadora que nos ajudou muito aqui, a Dayana. Então, existe um consenso comum no Brasil em que os homens procuram menos a saúde básica que a mulher. E isso é perceptível no dia a dia principalmente nas classes mais baixas, que são as que procuram mais a UBS e o postinho do bairro. Então, verificando isso, em meu grupo resolvemos fazer uma revisão sistemática sobre isso aí, com os principais objetivos de saber quais são as dificuldades enfrentadas pelos esses homens e também o que causam essas dificuldades, os fatores associados, certo? Então, essa revisão sistemática teve um método. Foi procurado no banco de dados do PubMed e do Scielo 33 artigos relacionados ao tema que nós encontramos. No entanto, apenas 3 passaram nossos critérios de inclusão e exclusão. Foram ser feitos no Brasil, o artigo não ser pago e também o artigo ser voltado para a população masculina, que é o que a gente quer priorizar aqui. Então, partindo desses 3 artigos, foram que a principal dificuldade de acesso dos homens às revistas primárias é atrelada ao nível de renda, porque muitas vezes o homem é o principal fator, o principal produtor de renda na sua família, e muitas vezes o posto de saúde não funciona no trabalho, no horário em que ele tem disponibilidade. Isso acaba fazendo com que ele priorize ir ao trabalho e deixe de lado ir a posto básico, mesmo quando está sentindo algum sintoma, ele prefere não ir ao posto básico. Isso poderia ser resolvido com novos horários de funcionamento e medidas também de recepcionamento aos homens, né? Por exemplo, novos horários, né? Nós pegamos 3 artigos, que foi o Machado et al. 2012, o Alves et al. 2019 e o Miranda et al. De 2020, compostos todos aqui no Brasil. Em 2012, que foi em Pontal da Barra e Maceió. 2019, que foi em Campina Grande, também no Nordeste, que é uma realidade muito parecida com a do nosso estado, com o Maranhão. E aí 2020, que foi um estudo qualitativo com uma apresentação aprofundada de 41 homens. E os objetivos desses 3 estudos tinham em comum que eles refletiam sobre quais eram os principais necessidades e reivindicações dos homens para que eles queriam que tivessem nas unidades básicas. Também, o que eles achavam, quando eles conseguiam ter acesso, o que eles achavam da consulta, da estrutura que tinha para eles. E também, o que uma comunidade tradicional, que é uma grande parte do Brasil ainda né, acha sobre o homem não ter muito acesso. Por que disso? Então, esses três artigos foram selecionados na nossa base de dados, dentre os 33, certo? Continuando. Então, estudos apontam que os homens acabam sofrendo de condições de saúde piores que as mulheres. Isso é visto na nossa expectativa de vida, que o homem tem expectativa de vida menor que a mulher no nosso país. Uma das principais causas é esse estigma e essa falta de falta de comprometimento do homem à saúde básica, que o homem acaba sendo uma vítima de algo que já é perpetuado na nossa cultura e que tem que ser mudada. Analisando esses 3 artigos, a gente inferiu que os principais fatores que dificultam o acesso e a utilização de serviços de saúde pelo homem não são só questões culturais de masculinidade, mas tem dificuldade de encontrar horários, certo? Que sejam adequados à consulta deles, e também muitas vezes a estrutura que lá acaba não sendo propícia para esses homens, que eles sintam à vontade para retornar àquela unidade e ter o direito deles assegurado. Olá pessoal, primeiramente sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Matheus Gonçalves e hoje nós falaremos sobre a avaliação do perfil clínico epidemiológico da relação entre hipertensão arterial sistêmica e infarto agudo do miocárdio em idosos.
Primeiramente, para começarmos nossa discussão, é importante nós entendermos a seriedade do problema. De acordo com os seguintes dados, aproximadamente 200 mil brasileiros morrem todos os anos por conta de complicações diretas ou indiretas relacionadas à hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica pode causar uma diversidade de sintomas, como por exemplo, náuseas, cefaleia, vômito, entre vários outros não patognomônicos, e está relacionada a uma diversidade de doenças, seja elas neurológicas, renais, cardiovasculares, oftalmológicas, entre várias outras. Na atual pesquisa, nós falaremos sobre a correlação dela com o infarto agudo do miocárdio. E primeiramente nós precisamos entender o que é o infarto agudo do miocárdio. Ele vai acontecer por conta de uma falta de suprimento sanguíneo das células do tecido estriado muscular cardíaco. Para entendermos melhor, vamos olhar essa animação aqui. Temos que a pressão é igual à força dividido pela área. Aqui está o vaso. Nesse vaso, a gente vai ter o estreitamento do lúmen e, como consequência da diminuição da área, a gente vai ter um aumento da pressão arterial. Com esse estreitamento, uma quantidade menor de sangue vai conseguir passar pelo vaso e, consequentemente, o coração vai precisar trabalhar muito mais e não vai ter a eficiência desejada. Essa insuficiência pode causar uma diversidade de complicações e gerar um quadro isquêmico, onde vai causar a morte celular das células do coração. De acordo com a seguinte pesquisa realizada em Campinas, no interior de São Paulo, apenas 2,4% dos idosos relataram ter algum acompanhamento institucional relacionado à profilaxia, ao acompanhamento e ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica, o que demonstra como o assunto ainda precisa ser muito mais discutido. Afinal de contas, ele pode levar a diversas fatalidades, inclusive até a morte. Olá, me chamo Bruna Luiz Carvalho, sou acadêmica de Medicina do 4º período da Universidade Selma. A temática desse trabalho trata sobre as complicações da macrosomia fetal em decorrência do tratamento inadequado da diabetes gestacional. Os outros autores desse trabalho são as acadêmicas Maria Vitória Menezes e Giovana Abud, e a orientadora professora Daiana de Oliveira. Por definição, os recém-nascidos macrossômicos são aqueles que, independente da sua idade gestacional, possuem peso igual ou superior a 4 kg. A macrosomia fetal está diretamente associada à diabetes mellitus gestacional e pode trazer complicações a curto e a longo prazo. A curto prazo, podemos citar o aumento da taxa de cesáreas, hemorragias pós-parto, hipoglicemia neonatal, malformações, trombose vascular, fratura clavicular, dentre outras. Já a longo prazo, bebês macrossômicos de mães diabéticas vão possuir maior chance de desenvolver obesidade ou diabetes tipo 2 na sua adolescência. Diante disso, medidas preventivas, principalmente o controle da diabetes gestacional e do peso materno, são essenciais para minimizar possíveis complicações. O objetivo geral do trabalho é abordar essas complicações neonatais provocadas pelo não tratamento da diabetes gestacional no âmbito da atenção básica. A metodologia utilizada nesse trabalho, que ainda está em desenvolvimento, foi uma revisão bibliográfica por meio de um levantamento em base de dados online, onde foram inclusos artigos que estão escritos em língua portuguesa e inglesa e que abordam a finalidade da pesquisa em questão. Olá, meu nome é Luca Adriano Pereira, sou acadêmico de Medicina do 4º período do Uniselma e apresentarei uma revisão sistemática de literatura tratando-se dos fatores relacionados à adesão dos pacientes hipertensos ao tratamento medicamentoso na atenção primária do Brasil. Os outros componentes são Camila Ângelo Vidal de Figueiredo, Daniel Araújo Costa Lima, Keila Soares Moreira e, sob nossa orientadora, seria Daiana Dourado de Oliveira Costa. Então, verificou-se que a hipertensão arterial sistêmica compõe uma das doenças crônicas que mais são recorrentes nas unidades básicas de saúde do Brasil. E verificou-se também que 50% dos pacientes que estão acometidos com a hipertensão arterial sistêmica, eles não continuam com o tratamento. Objetivou-se, a partir dessa revisão de literatura sistemática,
analisar quais são os fatores impeditivos da adesão do tratamento da hipertensão arterial sistêmica, utilizando-se de um método a partir da análise de artigos na plataforma digital Cielo, com a utilização de descritores. Verificou-se, a partir desta metodologia, a partir de 11 estudos que culminaram em 4, verificou-se que existem fatores que predeterminam que esses pacientes não sigam o tratamento para hipertensão arterial sistêmica. Esses fatores seriam escolaridade, baixa renda ou poder aquisitivo do paciente, a idade do paciente e a polifarmácia daquele paciente. Foi verificado, evidentemente, de sobremaneira, esses artigos são da região sul e centro-oeste. Então, como afirmado pelo estudo, o baixo poder aquisitivo, aliado à escolaridade e também aos outros 2 fatores já mencionados, que seriam a polifarmácia e a idade do paciente em tratamento, interfeririam de sobremaneira na adesão ou não adesão desse paciente no tratamento da hipertensão arterial sistêmica, podendo-nos levar a uma conclusão de que estes 4 fatores, ainda que não determinados especificamente no estudo, se contribuem ou atrapalham na adesão do tratamento, estes 4 fatores, de sobremaneira, eles vão estar alinhados como fatores predisponentes à adesão ou não adesão desses pacientes no tratamento da hipertensão arterial sistêmica no âmbito das unidades básicas de saúde brasileiras. Olá, eu sou aluna do 4º período de Medicina da Universidade de Selma e vou falar um pouco sobre o nosso trabalho de produção científica. Fizemos uma revisão sistemática de literatura sobre complicações pré-natais em gestantes adolescentes, perfil epidemiológico. Os alunos envolvidos são Letícia Carvalho Martins, Leandra Campos Silva, Maria Luísa da Silva Marques e Sabrina Albuquerque Gonçalves. E, como orientadora, temos a professora Daiana Dourado de Oliveira Costa. Este trabalho tem como objetivo a análise do perfil epidemiológico da gravidez na adolescência e o levantamento de quais são as complicações pré-natais mais relevantes ocorridas na gestação de adolescentes. Essa revisão bibliográfica sistemática foi baseada na busca de artigos científicos na base de dados PubMed, utilizando-se de uma fórmula de pesquisa com descritores condizentes à temática definida. A pesquisa resultou em 54 artigos e foram selecionados os textos científicos publicados nos últimos 5 anos, em inglês, português e espanhol, e que forneciam dados sobre gestação em adolescentes com faixa etária abaixo de 19 anos e suas complicações em comparação a resultados adversos ocorridos em gestantes adultas, conforme explicitado na tabela ao lado. Um dos problemas de saúde mais recorrentes da adolescência é a gravidez, e, segundo a OMS, a gestação na adolescência aumenta o risco de complicações maternas e fetais, além de acarretar problemas socioeconômicos. A cada ano, cerca de 18 milhões de adolescentes vivenciam essa realidade. Durante o desenvolvimento da pesquisa, foi possível perceber que a gestação na adolescência cursa com diversas complicações maternas e fetais, como pré-eclâmpsia, anemia materna, baixo peso ao nascer, sofrimento fetal, desproporção cefalopélvica, entre outras adversidades. Além disso, há também uma menor adesão ao acompanhamento pré-natal nessa faixa etária, gerando assim um problema socioeconômico de saúde pública. Contribuindo para a gravidez na adolescência, existem diversos fatores, como a falta de informação quanto a métodos contraceptivos, baixa escolaridade e início precoce da vida sexual. Nesse cenário, mães adolescentes estão mais vulneráveis a complicações durante a gestação e a consequências emocionais e socioeconômicas como baixa renda, doenças psicológicas e emocionais. Dessa forma, fica clara a necessidade da elaboração de políticas públicas de atenção integral à saúde, baseadas nas taxas epidemiológicas e nos indicadores de saúde, para que haja disseminação de informação e livre acesso a métodos contraceptivos, mostrando à população em geral sobre a importância da educação sexual, prevenindo assim a gravidez na adolescência e suas complicações. Olá, sou Poliana Rigo Furtado, sou graduanda de Medicina e irei apresentar a revisão sistemática de literatura para a primeira mostra de TCP do curso de Medicina do Uniselma como objeto de atividade da disciplina Eixo e ESSEG com o tema
Telemedicina em tempos de pandemia de Covid-19, desafios e importância de sua implementação. Os autores discentes: Poliana Rego Furtado, Sâmia Jansen, Sara Raquel Brandão, Tatiana Maranhão, sob a orientação de Daiana Dourado de Oliveira. O presente trabalho buscou publicações em 2 bases de dados. Os artigos foram publicados nos últimos 10 anos em inglês, português ou espanhol e após critério de inclusão, 13 selecionaram e com os critérios de exclusão, 5 foram selecionados. O uso da telemedicina, ele demonstra eficiência na redução de custos, bem como potencial para ampliar a atenção primária, possibilitando o acesso aos serviços de saúde localizados em hospitais e centros de referência. E a telemedicina, ela apresentou-se de forma promissora e garante um bom resultado em consonância com o que foi apresentado nos trabalhos avaliados. É válido ressaltar que, mesmo com todos os avanços tecnológicos, o processo de implementação da telemedicina no Brasil e no mundo segue longos caminhos éticos e burocráticos para a efetiva utilização dos profissionais de saúde paciente. Dessa forma, concluímos que a telemedicina, desde os primórdios, demonstrou ser um recurso muito importante para o avanço da medicina em locais de difícil acesso, apesar de nem todos os casos conseguirem ser diagnosticados ou tratados à distância. Tal modalidade ele vem sendo bem efetiva para a prevenção e disponibilização para consultas para casos de urgências devido à Covid-19. E assim, pelo contexto, está sendo primordial para a valorização de tal modalidade, colaborando, consequentemente, para a disseminação e partilhamento de informações sobre várias áreas, inclusive áreas pertinentes à própria situação, que é a pandemia atual de Covid-19. Obrigada. Bom dia, me chamo Giovana Alencar Freitas e, juntamente das alunas Ana Beatriz Sereno e Ana Luísa de Albuquerque, e sob a orientação da professora Daiana Costa, realizamos nosso trabalho científico, cujo tema é as principais doenças decorrentes da má dieta no desenvolvimento infantil. Nós somos alunas de medicina do 4º período da Universidade Selma e escolhemos esse tema tendo em vista o grande número de crianças que são atendidas na unidade básica de saúde com problemas devido a uma má alimentação. E nós sabemos que uma boa alimentação na infância ela é crucial para que a criança tenha um bom desenvolvimento, tenha bons e saudáveis hábitos de vida, evitando assim problemas relacionados à obesidade, à deficiência nutricional, com carência de nutrientes, problemas visuais, cognitivos e até mesmo problemas no sistema nervoso central. No resumo, as palavras-chave que nós utilizamos foram descritores, que nós usamos para pesquisar os artigos, e foram deficiência nutricional, alimentação e crianças. Os descritores nós pesquisamos e verificamos no DEX e logo em seguida procuramos os artigos na base de dados da Ciel. Na introdução, nós fizemos um apanhado geral, de acordo com todos os artigos que incluímos no trabalho, como se podem ver as referências em cada parágrafo, e com base na nossa produção científica também. E assim, de forma bem sucinta, sabe-se que a mortalidade infantil e a frequência com que as crianças adoecem, elas poderiam ser diminuídas fortemente se o aleitamento materno exclusivo ele fosse de fato mantido até os 6 meses, uma vez que nesse leite materno tem todos os nutrientes que a criança precisa até essa idade, além de também ter anticorpos. O leite materno ele evita diarreia, infecções respiratórias, diminui o risco de alergias, diabetes, colesterol alto, hipertensão e reduz até mesmo a chance de obesidade. E assim, quando se insere a alimentação complementar, deve-se adotar práticas de educação alimentar desde então, boas práticas alimentares, evitando durante toda a infância e a vida adulta o consumo de
ultraprocessados e alimentos fast food que são bem prevalentes na sociedade brasileira. Nos objetivos, temos o objetivo geral, que é reunir, organizar e analisar estudos relevantes para a compreensão dos impactos de uma alimentação inadequada na saúde de crianças. E o específico, ele fala ainda em identificar quais são as complicações e impactos na qualidade de vida da criança que possui uma alimentação prejudicada. No método, nós descrevemos como pesquisamos e filtramos esses artigos. Os critérios de inclusão foram em A. Trabalhos publicados nos últimos 10 anos, B. Trabalhos publicados no Brasil e em C. Língua portuguesa. E em seguida, nós colocamos a tabela de trabalhos incluídos e excluídos e nós incluímos 7 artigos no nosso estudo. Nos resultados, nós mostramos os achados principais de acordo com o nosso estudo. Mostramos a quantidade e a porcentagem de crianças em determinados estudos que apresentaram várias deficiências, como deficiência de zinco, anemia, deficiências vitamínicas, principalmente a deficiência de vitamina A e de vitamina D, além de problemas com aleitamento materno também. Na discussão, nós discorremos sobre esses dados mencionados, o que a deficiência de cada item citado anteriormente nos resultados pode acarretar. Claro que sempre baseado em evidência e em outros estudos. De forma geral, as deficiências nutricionais decorrentes da alimentação mais prevalente são a deficiência de vitamina D, de vitamina A e de ferro, como eu já falei. E as doenças, dentre as doenças mais prevalentes, tem tanto a obesidade quanto a desnutrição, além das doenças relacionadas a hipovitaminoses também. Os fatores socioeconômicos e as práticas alimentares na infância, elas são a principal causa de anemia. A anemia ela é muito observada em crianças que têm uma introdução tardia de alimentos ricos em ferro, como a carne, as frutas e hortaliças. E a gente vê que muitas mães, muitos familiares, ao invés de ofertar uma alimentação complementar rica em alimentos com carne, frutas e hortaliças, como eu já falei, acabam ofertando alimentos que têm muita massa, como essas papinhas industrializadas. Deficiências nutricionais de zinco também estão bem associadas aos hábitos alimentares das crianças. Outra coisa que é importante ressaltar também, que é extremamente importante, é que a retirada precoce do aleitamento materno exclusivo pode ser o início para os quadros de deficiência nutricional, porque muitas mães oferecem alimentação complementar, como eu já falei, com compostos lácteos, com migaus, que eles são muito pobres em nutrientes. E o leite materno, tem todos os nutrientes que a criança necessita para o seu pleno desenvolvimento até os 6 meses. Então, mais uma vez, é importante a gente frisar que a alimentação complementar, ela deve preferencialmente incluir essas carnes, hortaliças e frutas para suprir qualquer deficiência férrica que possa surgir decorrente de uma má alimentação. É importante lembrar ainda que a alimentação ela deve ser realizada na medida correta. Muitos pais têm a impressão de que o importante é que meu filho esteja comendo muito e esteja engordando, mas não. Quando o consumo energético é superior ao necessário, é um grande problema alimentar para todos, mas especialmente para crianças, que geralmente são pessoas sedentárias, porque isso pode levar a um quadro de sobrepeso e também de obesidade precoce. E aí é muito preocupante porque quando as taxas de açúcar e de gordura estão elevadas, elas vão fazer com que os demais nutrientes existam de maneira pobre no organismo. Então, tendo em vista tudo isso que a gente falou agora no trabalho, nós concluímos que a construção de hábitos alimentares saudáveis, ela é crucial, ela é fundamental para um bom desenvolvimento infantil e para evitar as diversas doenças decorrentes da má alimentação. Sendo assim, este é o nosso trabalho e a apresentação dele, e nós agradecemos muito a atenção de todos vocês. Olá, sou o aluno Carlos Vital de Souza, do curso de Medicina do 4º período da Universidade de Selma, São Luís. Irei apresentar o trabalho TPC da disciplina PIBS, do 4º período, intitulado Prevalência do uso de benzodiazepínicos, anfetaminas e opiáceos no Brasil, sob a orientação da professora Daiane Dourado de Oliveira Costa.
Os medicamentos eles ocupam um papel importante nos sistemas sanitários, pois eles são responsáveis pelo processo de recuperação e melhora do padrão de saúde. Ter acesso à assistência médica e a medicamentos não implica necessariamente melhores condições de saúde ou qualidade de vida, pois os maus hábitos prescritos, as falhas na dispensação, a automedicação inadequada podem levar a tratamentos ineficazes e pouco seguros. Fatores econômicos, políticos e culturais têm contribuído para o crescimento e a difusão da automedicação no mundo, tornando um problema de saúde pública no mundo. Esse trabalho teve como objetivo geral comparar os dados estatísticos sobre os medicamentos segundo os 3 levantamentos nacionais mais importantes. Além disso, iremos analisar a estimativa direta da prevalência de uso na vida, último ano e último mês, por tipo de medicamento, por sexo, segundo o nível de escolaridade. Foi feita a análise dos 3 levantamentos e coletados os dados estatísticos encontrados. Constatou-se nos 3 maiores levantamentos dados crescentes sobre o uso de benzodiazepínicos, drogas estimulantes e opioides. Com relação ao percentual de uso, observa-se uma elevação constante com relação aos três levantamentos, um maior índice relacionado ao uso de benzodiazepínico, depois de drogas estimulantes e opioides, um maior índice em adultos jovens e um maior índice entre as mulheres. Vale ressaltar que diversos estudos têm descrito um uso mais frequente entre as mulheres, entre outras razões, a mais frequente utilização de serviços de saúde pelas mulheres. Com relação ao nível de escolaridade, observa-se a maior prevalência no nível de escolaridade maior. Diante dos dados expostos, publicados pelos 3 levantamentos, verifica-se um problema de saúde pública, que deve contar com o envolvimento de diversos setores. Tais medidas devem passar pela educação, informação adequada à saúde, à população, medidas de controles mais rigorosas e melhoria de acesso aos serviços de saúde. Portanto, a automedicação representa muito mais do que o simples uso indevido na tentativa de solução de um problema de saúde, mas uma cascata de situações que se interligam e que refletem um grave problema para a sociedade. Vale destacar a gravidade do problema quando associamos as drogas de maior prevalência encontrada ao seu uso terapêutico, pois estas são prescritas de um modo geral em estudos de ansiedade, de sono e analgesias, com forte fator elevado para a dependência. Obrigado. Olá, eu sou aluna do 4º período de Medicina da Universidade Selma e vou explanar um pouco sobre o nosso assunto do TPC, que é uma revisão sistemática sobre a vacinação infantil, fatores relacionados e a sua relevância. Os alunos participantes são Raul Enzo Frois Campelo, Cauana Teles Souza, Eduardo Rafael Souza Rios e Adoniran Milhomem Castro. E temos como orientadora a professora Márcia Cristina Monteiro de Jesus Aguiar. A início, esse trabalho foi desenvolvido para analisar a relevância social da vacinação infantil como uma das medidas básicas de prevenção a doenças, já que a vacinação, desde o início, tem demonstrado bastante eficácia na prevenção de doenças, e é justamente na infância que são aplicadas a maioria das vacinas para que a criança se desenvolva com saúde e com qualidade de vida. O nosso estudo, ele se trata de um estudo bibliográfico realizado por uma revisão sistemática, e a questão norteadora do trabalho foi qual a relevância da vacinação como uma medida preventiva de saúde durante a infância. As publicações científicas pesquisadas tinham como população de análise crianças e o período das publicações são de 2015 a 2020. Após analisarmos 8 artigos que foram selecionados para desenvolver esse banner, foi possível criar um embasamento comprovando um resultado positivo para com o objetivo da pesquisa, realçando assim a relação da vacinação infantil como uma medida preventiva que contribui na manutenção da saúde de toda a sociedade. Ao analisarmos as publicações, foi possível perceber que os pais possuem sim consciência da importância da vacinação, porém é visível a falta de conhecimento sobre isso, achando às vezes que não é necessária, ou até mesmo por falta de informação, alguns demonstram medo dos efeitos colaterais. Além disso, muitos pais demonstram falta de planejamento em relação ao calendário vacinal. Porém, é conhecido que a vacinação é um dos maiores meios de prevenção contra doenças infecto-contagiosas, e dados demonstram que após a vacina,
houve queda do coeficiente de mortalidade infantil, já que várias doenças que causavam morte foram quase que erradicadas, provando que a vacinação está intimamente ligada com a mortalidade infantil. Então, conclui-se assim que a fraca comunicação entre profissionais de saúde e os pais é um fator preocupante que pode gerar movimentos anti-vacina que atrapalhem nesse mecanismo vacinal, sendo necessário desenvolver mecanismos e sistemas para garantir a otimização vacinal infantil. E desde já fica o nosso agradecimento à Universidade Selma e à nossa orientadora Márcia Guiar. Olá, me chamo Jainara Souza, sou aluna da turma 402 do curso de Medicina da Universidade Selma, campus Renascença. Estou aqui para apresentar o trabalho de pesquisa científica com o tema Hipertensão Arterial Sistêmica, Prevenção, Acompanhamento e Tratamento na População Idosa. O trabalho foi feito pelos alunos Iago Robbins, Maiara Costa, Thalita Sá e por mim, Jainara Souza, orientado pela professora Samantha Rodrigues. A metodologia escolhida para o trabalho trata-se de uma revisão narrativa sobre prevenção e tratamento da hipertensão arterial sistêmica no idoso. Para sua composição, foram realizados levantamentos bibliográficos de artigos acadêmicos e consultas em livros de geriatria e gerontologia, abrangendo os anos de 2002 a 2019. Dentre os objetivos, temos identificar os aspectos gerais da doença, da prevenção e do tratamento da hipertensão arterial sistêmica na população idosa do Brasil, abrangendo aspectos fisiopatológicos, possíveis intervenções terapêuticas, as características que determinam fatores de risco e investigar como essa hipertensão arterial sistêmica no idoso vem sendo abordada no âmbito científico nacional. A hipertensão arterial sistêmica trata-se da elevação sustentada da pressão arterial sistólica e diastólica. Por ser uma patologia crônica que muitas vezes tem início silencioso, pode estar acompanhada de outras doenças também, afetando componentes fisiológicos do corpo humano. Alguns estudos apontam como um dos principais fatores associados à hipertensão a idade avançada, o sexo feminino, o excesso de peso, o excesso de ingestão de sal, consumo excessivo de álcool, tabagismo, sedentarismo e outros. Essas causas comuns espelham um grande número de portadores de hipertensão arterial sistêmica, principalmente entre os idosos. Para a gente poder investigar um pouco a fisiopatologia da hipertensão arterial, precisamos conhecer alguns mecanismos normais de controle da pressão. A gente sabe que essa pressão pode ser definida a partir do produto do débito cardíaco com a resistência vascular periférica. Essa, muitas vezes, vem aumentada nos pacientes idosos, acompanhada de um débito cardíaco reduzido. Esse débito cardíaco reduzido muitas vezes ocorre devido à associação da hipertensão arterial com a aterosclerose. No funcionamento fisiológico, o corpo humano tem alguns mecanismos que são responsáveis pela regulação dessa pressão arterial. Entre eles, mecanismos neurais, mecanismos endócrinos e renais também. Para que se tenha um tratamento eficaz contra a hipertensão arterial, a gente precisa incluir na rotina desse paciente exercícios físicos, diminuição da ingesta de sal, uma dieta rica em fibras e vegetais e que seja também pobre em colesterol, já prevenindo a formação das placas de ateroma. Entretanto, a gente tem muita dificuldade na adesão desse tratamento por parte do paciente. Nessa hora, os fármacos podem ser incluídos como medida terapêutica, desde que o médico explique para o paciente todos os seus efeitos adversos. A principal classe de fármaco utilizado são os diuréticos, devido à sua eficácia e baixo custo. A maioria deles é oferecida pelo SUS sem custo algum. Apesar disso, existe um alto número de abandonos das prescrições. Isso vai acarretar em um dos principais fatores para a diminuição na eficácia do tratamento. Olá, me chamo Jéssica Torres, sou acadêmica de Medicina da Universidade Selma e juntamente com os alunos Aniele Bento e João Geraldo Feitosa, sob a orientação da professora Samantha Rodrigues, realizamos esse trabalho intitulado Diabetes Gestacional, Fator de Risco para Diabetes Mellitus Tipo 2. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o diabetes mellitus consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente da deficiência na produção ou na ação da insulina, que tem como fator de risco o diabetes mellitus gestacional. Conforme a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o diabetes mellitus gestacional ele pode ser definido como uma hiperglicemia detectada pela primeira vez na gestação, com níveis sanguíneos que não atingem os critérios para diagnóstico do diabetes mellitus tipo 2. Diante disso, o objetivo do nosso estudo foi observar os fatores socioeconômicos que influenciam a diabetes mellitus tipo 2, verificar os hábitos alimentares mais preponderantes na diabetes mellitus tipo 2 e descrever os principais fatores hereditários que desencadeiam a diabetes mellitus tipo 2. Como metodologia, utilizou-se
uma revisão narrativa da literatura, onde foram utilizados 20 artigos datados de 2015 a 2020 nas bases de dados Cielo, Medline e Lilacs, cujos descritores, segundo o DEX, foram diabetes mellitus, diabetes gestacional e fatores de risco. Como resultados de discussão, vimos que a maioria dos estudos associavam maior risco de desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2 naquelas pacientes que tiveram diabetes mellitus gestacional, onde 50% das mulheres progrediriam para o diabetes mellitus tipo 2 após 10 anos. Os estudos demonstraram que pacientes classificadas como obesas no início da gestação têm 7,5 vezes maior chance de desenvolver o diabetes mellitus gestacional e posteriormente o diabetes mellitus tipo 2, havendo essa associação de obesidade com risco no início da gravidez, onde o diabetes mellitus gestacional foi detectado nos estudos que atingem 15% das gravidezes totais. Vimos também, por meio dos estudos, que o exame TOTG ele é um fator preponderante para o diagnóstico e tratamento no diabetes mellitus gestacional e o melhor utilizado para critério, e que o controle insuficiente de diabetes, o controle ineficaz de medicamentos, a falta de adesão ao plano terapêutico do diabetes mellitus gestacional levam ao diabetes mellitus tipo 2 pós-gestacional. Então, como conclusão, os resultados dessa pesquisa mostraram que todas as pacientes com diabetes mellitus gestacional apresentavam um risco maior de desenvolvimento para diabetes mellitus tipo 2. Então, justifica-se assim a importância do rastreamento como uma ação preventiva da diabetes mellitus tipo 2, com a sensibilização dessa usuária no serviço de saúde, com o acolhimento por meio do profissional com essa usuária, visando o rastreamento do diabetes mellitus tipo 2 pós-natal, para que assim essa estratégia seja utilizada visando a diminuição de riscos para o desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2 nessas pacientes que têm diabetes mellitus gestacional prévio. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Eduarda Araújo e sou aluna do 4º período do curso de Medicina da Universidade Selma. Junto aos meus colegas Isadora Veras e Miqueias Mota, e sob a orientação da professora Samantha Rodrigues, desenvolvemos o presente trabalho com a temática Perfil de idosos que apresentam comorbidades ocasionadas pela diabetes mellitus tipo 2. O objetivo geral do trabalho é indicar o perfil de idosos que apresentam comorbidades relacionadas à doença, verificando seus níveis socioeconômicos, observando suas participações na educação e saúde e classificando as comorbidades desses pacientes. Utilizamos como metodologia a revisão narrativa de literatura, baseando em fontes bibliográficas da base de dados Cielo. A diabetes mellitus consiste em um distúrbio metabólico, em que o indivíduo apresenta hiperglicemia como resultado de alterações pancreáticas envolvidas no mecanismo da insulina. Nesse quadro clínico, o paciente pode apresentar sintomas clássicos, como poliúria, polidipsia e polifagia. Aproximadamente metade dos portadores de diabetes tipo 2 possuem mais de 60 anos de idade. Essa faixa etária está relacionada a um maior índice de associação com as grandes síndromes geriátricas, o que a configura como uma doença de grande impacto, com repercussões sobre os sistemas orgânicos e sociais do idoso. Entre os anos de 2011 e 2019, encontramos 10 artigos, presentes na base de dados da Cielo, Ciência e Enfermeria, Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia e Enfermeria Global. Em síntese, esses artigos demonstraram que os idosos que apresentam mais casos de comorbidades relacionados à doença são do sexo feminino e possuem entre 60 e 70 anos de idade, pouca escolaridade e aposentados com renda de até 2 salários mínimos. Em relação à escolaridade, o predomínio de indivíduos com menor grau escolar pode comprometer uma boa qualidade de vida. Pacientes com maior nível escolar apresentam um melhor entendimento sobre autocuidado, no que se diz respeito ao uso correto da insulina, medicações e bons hábitos alimentares. Portanto, pacientes que apresentam baixa escolaridade possuem maior chance de não aderir aos tratamentos estabelecidos. No que tange à renda, o custeamento do tratamento dietético correto culmina no maior comprometimento financeiro do idoso, provocando uma adesão irregular às mudanças alimentares necessárias. Esses casos devem ser contornados com o auxílio da equipe multiprofissional da atenção básica, que pode acompanhar o cotidiano e estipular tratamentos alimentares menos custosos e mais rentáveis.
Por fim, como consequência, as comorbidades que mais atingem esses pacientes são a hipertensão arterial sistêmica, a doença coronariana, doença arterial periférica, doença vascular cerebral, neuropatia, artropatia e disfunção autonômica. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Thiago Medeiros e hoje eu vou apresentar o nosso trabalho da hanseníase, fatores que dificultam o tratamento no Brasil. O nosso grupo é composto por Francisco Diniz, Larissa Medeiros, Natana Machado, Thiago Medeiros e fomos orientados pela professora Samantha Rodrigues. A nossa revisão literária teve como principal objetivo identificar quais fatores dificultam o tratamento da doença no âmbito nacional e, como específico, a gente determinou qual o perfil socioeconômico desses pacientes, como se dá a capacitação desses profissionais, quais fatores interferem no acesso à saúde primária e como a falta de informação dificulta o tratamento. Quanto ao perfil socioeconômico e a falta de informação, a gente viu que muitas vezes, na maioria das vezes, esses pacientes são pessoas de baixa renda que necessitam de auxílios governamentais como Bolsa Família para sobreviver. E muitas vezes não tem nem o ensino médio nem o ensino fundamental completo. O que dificulta ainda mais é o entendimento desses pacientes no tratamento e no diagnóstico dessa doença. Quanto à capacitação desses profissionais, a gente pesquisou e obteve esse resultado de que, por mais que o programa de controle epidemiológico exista desde o final do século XX, a baixa carga horária e a falta de periodização dessas capacitações tornam o profissional de saúde da atenção primária deficiente de informações atualizadas que ajudem a população a entender mais o que é a doença e como é tratá-la e como é a vida pós-alta. Quanto às dificuldades de acesso à atenção primária, os principais argumentos e fatores que achamos dos pacientes são que, devido à alta demanda de pacientes e o baixo fluxo de médicos presentes na atenção primária, isso dificulta muito o atendimento desses pacientes, como também a relação médico-paciente, que muitas vezes não é didática e deixa essas pessoas com muitas dúvidas e também dificulta o entendimento delas acerca da doença, as formas de tratamento e as formas diagnosticais, dificultando assim o controle da hanseníase no âmbito nacional. Olá, eu me chamo Haline e hoje eu vou fazer um breve resumo sobre a pesquisa que nós fizemos. A minha equipe é a equipe K, cuja preceptora é a professora Aurelice, e a nossa pesquisa do TPC se baseou, né, na hipertensão gestacional. Nós escolhemos esse tema porque foi um tema que ano passado, mesmo com a pandemia, foi um tema que a gente olhou bastante no acompanhamento ao pré-natal na UBS, né, na atenção primária. Então, nós tivemos interesse de explorar um pouco isso, né, até porque nós vimos muito como é que o médico e a equipe, né, da estratégia de saúde da família se comporta frente ao pré-natal. E é uma das coisas que mais parece importar ao médico, né, e à equipe no pré-natal, né, porque nós vimos que a maior causa de morte materna, né, é a toxemia trazida, né, pela hipertensão gestacional. Nós escolhemos esse tema por isso, porque nós vimos muito, né, nós acompanhamos a questão de observar como é o acompanhamento do feto, né, com o aparelho, com o sonar, né, a preocupação do profissional com a aferição da pressão, enfim, por isso que nós escolhemos esse tema, né. Os objetivos que nós traçamos foi principalmente você saber do que se trata a hipertensão gestacional e a tríade, né, da hipertensão gestacional. Então, nós vimos que seria uma pressão arterial, né, igual ou superior a 140 por 90 milímetros de mercúrio,
Nós vimos também que é a questão do edema, que pode ser acompanhado numa anamnese, seja ela estática ou dinâmica, né? A partir do momento que você toca e você realmente tem certeza de que aquilo ali é um edema. E também a questão da proteinúria, né? Pela dosagem na urina, né? Os nossos resultados foram basicamente isso, né? Você tratar essa tríade, você ter cuidado com essa tríade no sentido de evitar, né, a atenção primária fazendo um trabalho de promoção de saúde, com prevenção de saúde, né, você sempre lidando com aquilo ali, porque não basta simplesmente referenciar a um profissional especializado, né, um obstetra, digamos assim. Isso faz parte diretamente do médico generalista. Né, nós nos baseamos numa revisão de literatura, onde nós também, né, buscamos olhar a questão da equipe, né, daquela equipe multidisciplinar, até porque também nós tivemos vivência com os enfermeiros, né. Os nossos resultados são justamente esses, de avaliar essa tríade e também de ter certeza que o médico tem que trabalhar de forma humanizada, né, porque muitas vezes a gestante tem receio de falar, tem receio de externar a sua preocupação, o seu medo, muitas vezes ela se cala, quanto a uma dor de cabeça, quanto a uma palpitação, né, alguma coisa do tipo. Então o médico ele tem que ter a destreza, ele tem que ter a empatia, ele tem que saber lidar com os equipamentos que tem junto à unidade básica, à atenção básica. Então, por isso que nós nos apaixonamos, porque nós, de primeira, nós vimos muito isso, e nós vimos que é de suma importância que isso seja detectado o mais precocemente possível, né? Eu agora vou fazer um breve espelhamento do nosso banner, né? No nosso banner tem a pessoa consegue acompanhar, talvez não tão bem pelo formato do banner, mas você pode notar, né, que nós trouxemos 3 objetivos específicos, né? Nós abordamos principalmente do que se trata a hipertensão gestacional, né? Fizemos com base em quadros, né? O quadro 1, que foi o resultado do que nós achamos quanto à tríade, também é chamada muito de toxemia gravídica. Nós fizemos quanto a definir as estratégias também no quadro 2, que se detecte precocemente, né? Isso tudo com base numa anamnese muito bem feita, num exame físico muito bem feito, né? E a nossa conclusão é essa, é que o cuidado à gestante com a síndrome hipertensiva deve ser o norteador da assistência no pré-natal, aquilo que eu mencionei de primeira, né, que é a coisa principal que a gente vê, né, de forma que a gente consiga preservar a saúde e a vida, não só da mãe, mas também do feto e do neonato, né. Então, é isso. A minha equipe é a equipe K, é composta por mim, Halime, pelo Igor Moraes e pelo Wilson Moraes. Então, eu só tenho a agradecer, espero que gostem e obrigada. Maria Luísa, e eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês do nosso trabalho. O nosso tema escolhido foi a neuropatia diabética periférica, como prevenir na atenção primária à saúde. Então, primeiramente, é importante trazer alguns dados a respeito da diabetes no mundo e no Brasil. E, segundo o Atlas de Diabetes da Federação Internacional de Diabetes, em 2020, nós já temos cerca de 463 milhões de pessoas adultas diabéticas no mundo. E dentro desse número, o Brasil também ocupa uma posição de destaque, sendo o 5º lugar no ranking mundial, com cerca de 16,8 milhões de brasileiros adultos diabéticos. Então, é um número bem expressivo. E para aumentar a severidade dessa situação, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a prevalência de neuropatia periférica chega a frequências de 50%, podendo ser ainda maior. Atrelado a isso, já que a neuropatia diabética já é a complicação mais comum
e mais severa do diabetes, digamos assim, ela também é responsável por cerca de 66% das amputações não traumáticas, o que é um número muito grande. E a amputação gera diversos transtornos à vida desse paciente, né? Como a imobilidade, a perda da qualidade de vida, afeta o psicológico também. Então, são coisas que afetam muito a vida dele e que pode, sim, ser prevenida na atenção primária à saúde. Esse é o foco da nossa discussão, trazendo a importância da atuação da equipe multiprofissional de saúde e sua devida capacitação para fazer um controle, um acompanhamento adequado desse metabolismo e dessas taxas glicêmicas desse paciente, bem como orientá-los para a importância de uma alimentação balanceada, da atividade física, da investigação constante dos membros, com os cuidados de higiene, hidratação e prevenção das lesões, bem como incentivá-los a buscar ajuda profissional sempre que necessário. Esse foi um pouquinho, uma amostra do nosso trabalho, e é isso. Muito obrigada. Olá, pessoal. Me chamo Yandra. Eu e meus colegas Karen Beatriz Rodrigues Silva, Iago Mendes Costa Caldas e Yasmin Figueiredo Pereira, sob a orientação da professora Aurelice Cristina, desenvolvemos um trabalho que tem como título Estratégias na Atenção Primária para a Prevenção e Promoção de Saúde em Pacientes Diabéticos, vista a relevância dessa pauta em nossas práticas nas unidades básicas de saúde e por ser uma condição clínica responsável por altas taxas de morbidade e mortalidade. Por isso, nosso objetivo central foi investigar a eficácia de diferentes estratégias na atenção primária para a prevenção do diabetes mellitus, bem como a promoção de saúde para seus portadores. Como objetivos específicos, buscamos analisar a prevalência da doença de acordo com os dados epidemiológicos e identificar os grupos mais suscetíveis a desenvolvê-la. Além disso, identificar estratégias que busquem minimizar o risco de desenvolver diabetes, amenizar os danos da doença nos portadores e, por fim, analisar os fatores de risco associados às alterações bioquímicas nos pacientes acometidos com a patologia. Foi realizada, então, uma revisão bibliográfica baseada em uma pergunta norteadora. Como o Sistema Básico de Saúde pode ajudar a prevenir novos casos de diabetes e de que forma pode melhorar a qualidade de vida de quem já a possui? De acordo com nossos levantamentos, a prevalência de diabetes no Maranhão e Distrito Federal tiveram destaque. Além dessa prevalência, está relacionada a fatores associados a hábitos de vida. Em relação às estratégias desenvolvidas na atenção primária, identificamos algumas medidas eficazes, como a promoção da mudança comportamental do paciente. No entanto, a assistência estava distante da integralidade, existindo desarticulação entre os profissionais da estratégia de saúde da família e as estratégias propostas. Por fim, verificamos as alterações metabólicas que se manifestam no diabetes e fatores de risco para desenvolver doenças futuras. Portanto, concluímos que a perda ponderal e práticas de atividades físicas regularmente se mostraram eficazes tanto na prevenção quanto na redução de comorbidades futuras. E o uso de fármacos e cirurgia bariátrica, apesar de diminuir o nível de incidência, ainda são necessários estudos futuros para a possível recomendação dessas intervenções como métodos de prevenção. Olá! Então, o nosso grupo é composto por Carolina Vilarin e Carolina Simões, que sou eu, Giovana Flores e Luana Ribeiro. E a nossa professora orientadora é Aurelice Alves. O nosso tema abordado é a anemia ferropriva na gravidez, uma revisão sistemática. Dentre as patologias recorrentemente diagnosticadas durante a gestação, a anemia é uma das mais comuns, estando em primeiro lugar de prevalência entre as doenças hematológicas e acarreta alta taxa de morbimortalidade, tanto materna quanto perinatal. A anemia revela-se como um verdadeiro problema de saúde pública mundial, pois estudos apontam que cerca de 1/4 da população global é afetada por ela.
A literatura mostra que a anemia, em verdade, é uma manifestação de um problema nutricional mundial de saúde coletiva, em gestantes ou não. O nível preponderante é preocupante. A estimativa é de 2,1 bilhões de casos ao redor do globo, sendo a anemia ferropriva a mais prevalente. Tendo esse contexto em vista, a presente pesquisa tem por finalidade compreender o atual cenário brasileiro de saúde pública no conceito de anemia ferropriva durante a gestação, que é tão prevalente no país, bem como descrever as causas e impactos envolvidos, tanto referente a paciente gestante quanto ao feto, o desenrolar da gestação e o quadro clínico durante a assistência ao pré-natal no sistema de saúde pública. Nessa conjuntura, necessita-se da discussão, sempre considerando os fatores biopsicossociais implicados no processo saúde e doença. Os objetivos geral descreve a vigente conjuntura da anemia ferropriva durante a assistência ao pré-natal na saúde pública brasileira. Já os objetivos específicos são identificar os principais fatores causadores da anemia em gestante, considerando os aspectos biopsicossociais, também conhecer as repercussões da anemia sobre a mãe e o conceito e a família, e caracterizar as principais abordagens de manejo à anemia, incluindo diagnóstico precoce e tratamento adequado. Os métodos. A presente pesquisa se trata de uma revisão sistemática, com coleta de dados através de fontes eletrônicas, mediante levantamento bibliográfico, com o objetivo de realizar uma reunião de conhecimentos e escrever o atual cenário da anemia ferropriva durante a gravidez no âmbito público da saúde brasileira. Esta pesquisa se baseia em pergunta norteadora, para que houvesse uma maior objetividade na inclusão do conteúdo para revisão, sendo ele: qual é o atual cenário brasileiro de saúde pública no referido à anemia ferropriva durante a gravidez, considerando causas e efeitos físicos, psicológicos e social. Dessa forma, o estudo que propuseram a revisão foram selecionados com o intuito de responder à pergunta norteadora. A busca da literatura se deu através de levantamentos bibliográficos, realizando pesquisas de artigos científicos nas seguintes bases de dados online: Science, Electron Library Online, Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências de Saúde, Medical, Literatura Análise and Revision System Online, e, por fim, ao final do trabalho se encontra também as referências de livros que nós incluímos. Muito obrigada!